Estou aqui hoje para falar com vocês sobre periodização e uma pergunta muito comum também, né, que é o volume de prova para cada tipo de distância que o atleta vai nadar. Antes de começar o assunto, na verdade, começando o assunto periodização, a gente tem que entender, né, considero muito importante a gente entender quais são os passos para se chegar numa periodização. Né? Uma periodização, ela pode ser, vocês vão ver lá no final, uma periodização é um controle numa planilha de Excel ou numa planilha de PDF, você vai escolher aí qual a melhor opção para você, mas não adianta ter uma periodização se você não entende como chegar, né, como fazer essa periodização. Então, o primeiro ponto para uma periodização é a gente entender os princípios do treinamento. Primeira coisa, a individualidade biológica, né? Então, cada ser humano tem a sua individualidade biológica, estrutura física, estrutura mental, estrutura emocional. Então, são diferentes atletas que a gente vai pegar, mulher, homem, criança, adulto, jovem, e cada um desses tem uma individualidade biológica diferente, física e emocional. Outro princípio importantíssimo é o princípio da adaptação, né, que é a adaptação ao treinamento, à atividade física, não necessariamente treinamento, mas a aula que vai ser dada, ou uma recreação, qualquer coisa que exige uma periodização, existe uma adaptação. A gente nasce sem saber andar, sem saber correr. A gente primeiro engatinha, depois a gente anda e depois a gente corre. Então, a adaptação é um processo onde a gente quebra a homeostase, né? Então, o corpo está ali naquela zona de conforto, a gente quebra aquela homeostase, que a gente chama, e faz um processo diferente, né? Faz um estímulo, dá um estímulo diferente para o corpo, para que ele entre num outro processo de homeostase, e é isso que vai gerando a adaptação, né? Então, a gente vai aumentar e reduzir cargas, aumentar e reduzir volumes, aumentar e reduzir intensidades, é isso que vai gerar adaptação. A sobrecarga, quando a gente fala de sobrecarga, muita gente pensa em peso, né? Em peso de musculação, ou usar um palmar, ou usar um pé de pato, enfim, colocar uma sobrecarga dentro de um certo grupo muscular ou dentro de algum movimento. Mas a sobrecarga não é só isso. A sobrecarga é também um volume de treino. A sobrecarga tem a ver também com os intervalos que vão ser estipulados e com a intensidade de treino. Então, a sobrecarga é o que vai ajudar o corpo a gerar novos estímulos e, assim, ganhar um novo condicionamento. E dentro dessa sobrecarga, a gente tem a supercompensação. Quando a gente dá estímulos intensos ou um volume alto de treino, é importante que exista a supercompensação, que é o descanso, para o atleta ter uma recuperação e depois a gente voltar num estímulo maior. Então, vamos imaginar que o cara está treinando e a periodização dele está nesse nível. A gente faz uma supercompensação, desce um pouquinho ele, e depois da supercompensação, esse nível ele vai ficar mais alto. Entra no platô novamente, faz uma supercompensação e ele vai para um platô mais alto. E assim por diante. Então, dentro da sobrecarga, a gente tem também a supercompensação, que é o descanso. Então, muito cuidado a gente deve ter na hora de montar a nossa periodização, para não colocar somente esforços intensos, né, muito fortes, e não trabalhar com os esforços regenerativos aí de recuperação. O princípio da continuidade, para quem trabalha com amador, sofre um pouco com isso, porque o atleta amador, normalmente, ele tem uma vida social, o trabalho, tem a família, né? Tem os problemas e tem como se diz, as tarefas dele do dia a dia no trabalho, na casa dele, né? As prioridades. Então, ele acaba não tendo uma continuidade tão grande quanto o atleta. E muitas vezes a gente vê um amador, por exemplo, treinando mais do que um atleta profissional, mas ele nunca consegue chegar no nível do profissional. E uma das coisas é exatamente o processo de continuidade. O atleta profissional, ele tem um processo de continuidade, assim, alinhadinho, né? Porque ele vive daquilo. Então, ele não falta num treino, o trabalho dele é esse, então ele não tem um outro compromisso mais importante que esse.
E o atleta amador, ele tem férias com a família, ele tem férias do trabalho, ele tem um problema particular para resolver. E essa quebra do processo de continuidade faz com que o trabalho tenha que ser reverso, né? Que entra no próximo item, que é a reversibilidade. A gente quebra o processo de continuidade, cai um pouco o nosso condicionamento. Se ficar muito tempo parado, cai bastante o condicionamento, tá? Dados mostram aí, até pegando do livro do Magricho, depois de 2 semanas, o atleta de natação perde em média 40% do condicionamento, e aí, depois em 3 semanas já perde mais de 50% e assim por diante, né? Então, quebrou o processo de continuidade, nós vamos entrar no processo de reversibilidade, que é retomar um volume gradativo, retomar a intensidade, para depois ir condicionando e chegar no mesmo nível que ele estava antes de quebrar essa continuidade. Olha quanta coisa importante, né? Eu estou falando rápido para vocês, que o nosso tempo não é um tempo muito longo, e eu tenho bastante assunto interessante para tratar. Então, depois, no final, nós vamos abrir para 10 minutos aí, né, Adriano? 10 minutinhos de perguntas aí, tá bom? Processo, outro princípio fundamental, esse é fundamental, volume e intensidade, e eu colocaria ali também um intervalo, né? Então, volume, intensidade, intervalo. A intensidade é a sobrecarga. Então, quanto eu vou colocar de sobrecarga, quanto eu vou colocar de intensidade para o meu atleta, o volume e o intervalo. Se o volume é alto, a intensidade é mais baixa e o intervalo é mais baixo. Se o volume é baixo, a intensidade tende a ser mais alta e o intervalo também mais alto, tá? Então, esse processo de volume, intensidade e intervalo não tem como a gente separar. Ah, vou treinar volume porque eu vou nadar a maratona aquática. Não resolve, porque você vai entrar num processo de homeostase, que o seu corpo ele não vai gerar uma nova adaptação, e o fato de você só treinar o volume, de o seu atleta só treinar o volume, sem ter outros estímulos de intensidade, ele vai parar de evoluir e vai começar a regredir. Então, trabalhar corretamente com volume, intensidade e intervalo é fundamental para o sucesso do treinamento. E a especificidade, né? A especificidade, como o próprio nome já diz, é a gente trabalhar exatamente os estímulos que vão ser aplicados na prova, os grupos musculares que vão ser aplicados na prova, a técnica, né? O movimento técnico que vai ser utilizado ali na prova. Então, para cada modalidade existe uma especificidade. Um atleta que vai nadar uma prova de 6, 8 horas é diferente do atleta que vai nadar uma prova de 1, 2 quilômetros. A técnica muda, porque ele não vai aguentar sustentar aquela técnica durante 6, 8 horas, na força, na intensidade, no trabalho de perna e tudo mais. É que nem o triatleta. Se a gente pega um triatleta correndo um Ironman, é diferente do atleta, né, os 42 quilômetros no Ironman, vocês vão ver que a corrida dele é diferente de um atleta de corrida que vai fazer os 42, a maratona dos 42 quilômetros. Por quê? Porque o triatleta nadou e pedalou. Ele não consegue sustentar aquela técnica, a mesma técnica de um corredor, depois de ter nadado e pedalado. Então, na natação também existem, né, na maratona aquática, nas águas abertas, existe também essa especificidade, que é essa adaptação técnica para cada uma dos volumes aí de provas que existem, tá bom? Muito bem, agora a gente falou já da especificidade, que é um assunto importantíssimo de entender. Minha xícara do encontro aqui, ó, massa. Eu tenho problema com a câmera aqui, ó. Muito massa, valeu. Vamos entender as zonas de treinamento, né? Essas são as intensidades. Então, aeróbico 0, nós vamos nadar com uma frequência máxima de 50% a 59%. Tem gente que trabalha com frequência cardíaca, tem gente que gosta de trabalhar com o teste de lactato, tem gente que faz o teste de 1000, ou o teste de 30 minutos, ou o teste de velocidade crítica, né? Um tiro de 200, um de 400, aí joga na formulazinha lá e vai dar as médias, e aí a gente vai conseguir trabalhar dentro dessas intensidades.
De uma forma bem simples, eu montei uma tabelinha aqui para vocês. Então, aeróbico 0, de 50% a 59% de intensidade, né, da frequência cardíaca máxima. Nós estamos pegando a frequência cardíaca como exemplo. Percepção de esforço muito leve, é um regenerativo, então é o aquecimento, a soltura do treino. A percepção de ventilação baixa, né, então não vai ficar ofegante, não vai ficar... vai ser baixa. E a predominância é aeróbica de baixa intensidade. O aeróbico 1, vamos trabalhar numa frequência de 60% a 69%. Pode ser também a percepção de esforço, tá? Aqui eu falo de frequência cardíaca, mas pode ser também a percepção de esforço, percepção leve, pouco ofegante e predominância aeróbica. Então, aqui no A1, a gente já aplica isso em séries principais. Então, temos que ter muito cuidado com aquele atleta que pensa que o A1 é uma soltura, que o A2 é moderado e que o A3 é extremamente forte, porque não é assim. O A1, por exemplo, é predominantemente a intensidade de uma maratona aquática acima de 3 quilômetros, tá? Alto nível, talvez os caras segurem aí os 5 quilômetros em A2. Mas em muitos momentos eles estão nadando em A1, até por uma questão de estratégia, de nadar no vácuo um do outro. Então, o A1 é uma zona de treinamento importantíssima de ser trabalhada na maratona aquática, tá? Uma das mais importantes, inclusive. O aeróbico 2, de 70% a 79%, né? Então, a percepção de esforço moderado, já fica mais ofegante, né? Então, a respiração já fica um pouquinho mais agitada aí. E a predominância totalmente aeróbica. Alguns estudos, né, tem um professor aqui da Unicamp que treina aqui, o Barroso, também foi árbitro na Olimpíada, e o Barroso comentou que estudos mostram que trabalhar o A1 e trabalhar o A3 tem sido muito eficiente, reduzir o volume de A2. Por quê? Porque no A2 a gente trabalha um grande volume e gera um estresse muito grande para o nosso atleta. Se a gente trabalhar o A1 num grande volume e o A3 num volume ideal, a gente consegue atingir o mesmo resultado do A2. Então, alguns estudos prezam por isso. Eu gosto muito de trabalhar o A2 com meus atletas, porque gera uma percepção de prova muito alinhada, né, com o que ele vai encontrar ali. Então, eu gosto de distribuir o A1 e o A2. Trabalho muito o A1, gosto de trabalhar bastante o A2, mas de uma forma muito consciente. O A3 também é o aeróbico, e aí é importante não passar medo para o atleta, porque sendo aeróbico, o intervalo é sempre suficiente para recuperar. Tenha isso na cabeça, hein? Os técnicos, os atletas que estão assistindo, o aeróbico 3, né? O aeróbico 3, o A3, né? Isso aí, aeróbico 3. O A3, ele é mais intenso, de 80% a 89% da frequência cardíaca, já é mais intenso. O atleta fica muito ofegante, mas o intervalo é suficiente para recuperar. Se o intervalo não é suficiente para recuperar, é porque o atleta está nadando em anaeróbico. E aí o treino foi completamente perdido, porque saiu do objetivo do trabalho. Então, o A3 é uma linha muito tênue do treinamento, que dependendo da experiência que o atleta tem, ele pode passar para um anaeróbico ou ele pode nadar no A2, tá? Então, o A3 é um aeróbico muito importante, alguns chamam de VO2, e é uma intensidade aeróbica importante. E aí tem o anaeróbico, né? O anaeróbico nós temos o AN1, a AN2 e a AN3, né? Que é o trabalho de tolerância, o trabalho de resistência, tolerância, o trabalho de produção de lactato e o trabalho de potência. Como eu trabalho muito com amador, eu gosto de trabalhar um anaeróbico só, né? Então eu chamo de anaeróbico treino, onde o atleta vai nadar 90%, 95%. Se ele for fazer um trabalho de potência, vai nadar 100%. O que difere ali o trabalho anaeróbico? Para eu definir se ele vai fazer a tolerância, a produção ou a potência. O volume de série, o volume do tiro. Então, se ele vai fazer uma série de 500, ele está trabalhando 500 metros no total, 600 metros no total, está trabalhando uma tolerância. Se ele vai fazer uma série de 400 metros, está trabalhando uma produção. Se ele vai trabalhar 200 metros,
É porque está trabalhando potência. Então, o volume total da série, o volume do tiro, em tolerância eu vou trabalhar séries de 100 até 200. Com meus atletas amadores não trabalho 200, trabalho no máximo 100, trabalho muito com 50, 75. Na produção, séries até 50, então tiros de 25, de 50, com intervalos curtos, vários blocos, então 4 de 25, com 15 de intervalo entre cada 25, e entre os blocos, entre cada 4 de 25, 3 a 4 minutos de intervalo. É um trabalho de produção de lactato, já é diferente da tolerância. E o trabalho de potência, que é pura explosão para ganhar velocidade, para ganhar força, onde o atleta vai ter um intervalo maior e uma qualidade e uma intensidade muito alta no trabalho. Então, o anaeróbico, eu separo através disso. Eu falo para os atletas, ó, anaeróbico. E aí, o intervalo e os volumes de série total e o volume do tiro é o que determina qual tipo de anaeróbico que eu estou trabalhando com ele naquele dia. Dessa forma, o atleta não fica tão assustado, tão confuso e consegue ter um rendimento melhor, tá? Isso é baseado na experiência aí que eu tenho com os meus atletas, estou passando para vocês, mas, obviamente, no treinamento, cada técnico tem uma metodologia de trabalho, todas funcionam, porque cada atleta tem a sua individualidade, e é isso que a gente deve levar em consideração e aprender cada vez mais um com o outro, né? Muito bem. Falamos da zona de treinamento, agora nós vamos para um assunto já muito voltado para a periodização, que é o assunto principal. Como que a gente vai montar essa periodização? Então, o atleta ele tem lá o objetivo dele. Vamos lá, vamos pegar um atleta de maratona aquática e o objetivo dele é nadar 10 quilômetros, né? Que é um objetivo muito comum para quem começa, até porque faz parte da modalidade olímpica, né? Da distância olímpica, os 10K. Então, vamos pegar o atleta que vai nadar 10 quilômetros. Pô, minha periodização vai ter 20 semanas, tá? Quero 20 semanas no meu macrociclo. 20 semanas é o macrociclo, então é o total da periodização, tá? Aqui eu coloquei de 4 a 12 porque é para uma prova mais curta, um atleta que já está com uma base. Mas 20 semanas é o macrociclo. Então, o que é o macrociclo? É a periodização total do dia de hoje, que eu defini que ele vai nadar os 10K, e ele vai nadar daqui 20 semanas os 10 quilômetros. Esse é meu mesociclo, o total de semanas. Desculpa, o meu macrociclo. Meu macrociclo é o total de semanas na periodização. O mesociclo. O mesociclo é a divisão do macro. Então, pode ser o mês, ou pode ser até mais do que um mês e meio, 2 meses, pode ser um macrociclo, um mesociclo. Então, esse é o mesociclo, é uma divisão do macrociclo. Depois eu vou mostrar para vocês isso no papel aqui, tá? Vai ficar mais claro. Microciclo é a semana de treinamento. Então, são 7 dias de treino, que pode ter mais do que 7 treinos. Se o atleta for fazer 3 dobras na semana, ele vai fazer 10 treinos. Então, esse é o microciclo. Então, vamos lá. Mesociclo, a preparação toda. Estou confundindo os dois, desculpa. Macrociclo, a periodização toda. Mesociclo, são os meses do macro. Microciclo, são as semanas. E a sessão de treino, que é o treino em si. Tá legal? Então, na hora da gente montar lá no final, essa periodização, que eu vou mostrar para vocês, é isso que a gente deve entender. O que é o macro, o que é o meso, o que é o micro e o que é a sessão de treino. Como periodizar? Nós pulamos aqui, hein? O tipo de periodização, não pulamos? Não, esse é o completo, Adriano. Depois do ciclo de treinamento, não tem um tipo... Isso aí, beleza. Maravilha. Então, nós temos os tipos de periodizações, né? São vários tipos de periodizações. Durante o período que a gente ficou parado, eu estudei bastante as periodizações. Eu tinha muita dúvida em relação à periodização. E estudei bastante as periodizações. E na maratona aquática, em geral, é utilizado uma dessas 3. O modelo clássico, tradicional, né, que é de Matveev, o modelo em bloco e o modelo de ATR, acumulação, transformação e realização.
O modelo clássico tradicional aí de Matveev foi uma das primeiras periodizações a surgirem, né? Matveev, ele, grande estudioso russo, ele traçou uma periodização, né? Bolou a periodização, baseado na experiência como técnico, e aí as outras periodizações que foram surgindo foram baseadas nas especificidades que faltavam nesse modelo clássico e também no que cada autor acreditava, né? Então, existe, por exemplo, periodização que é voltada somente para sobrecarga, para halterofilista, por exemplo, né? Um próprio halterofilista, ele criou essa periodização. Para maratona aquática, em geral, acaba usando uma dessas três, principalmente o clássico aí, o tradicional. O bloco é muito utilizado na piscina, muitos treinadores hoje de piscina utilizam o bloco, e o modelo ATR é utilizado também na maratona aquática ou para provas de resistência, né? Seja em piscina ou maratona aquática, águas abertas. O modelo tradicional, o clássico, é muito usado também para piscina. O bloco é muito usado para velocista, para trabalhos de potência. Tá? Então, vamos lá. No clássico tradicional, a gente tem a preparação, né, que é o desenvolvimento, preparação geral, onde vai trabalhar o aeróbico, o anaeróbico, a resistência muscular. Nós vamos trabalhar de uma forma a parte técnica, vamos trabalhar preparação geral. Depois a gente tem preparação competitiva. No competitivo, a gente continua trabalhando todas as capacidades, porém, dando mais ênfase naquilo que o atleta vai executar no dia da competição. Então, se é um velocista, o trabalho de intensidade, o trabalho de tiros mais curtos vão estar em ênfase. Se é um atleta de maratona aquática, o volume vai aumentar, a intensidade talvez ela baixe ou talvez mantenha, vai ter uma variação maior, né? E vai ser bem específico o ritmo de prova, os fundamentos de prova que o atleta vai utilizar no dia. Aí tem o polimento, que é o descanso. O polimento ele pode durar de 5 a 20 dias, né? Tem os velocistas, grandes velocistas, chegam a descansar 20 dias, parece muito, mas é esse o descanso que eles têm. E fundistas de altíssimo nível chegam a descansar 5 dias, porque senão eles perdem o ritmo. O polimento é muito sutil, é uma coisa que deve ser bem conversada e alinhada com o atleta, porque no período de polimento é onde você vai realmente chegar no 100% do atleta e no dia da prova ter o rendimento máximo dele. E o período de transição, que é o período de descanso, é o período onde o atleta vai tirar as férias dele, mas que é muito importante que ele não fique 100% parado. Como eu disse anteriormente, 2 semanas de férias, aí o atleta pode perder 60% do condicionamento que ele ganhou. Então, é importante que uma corrida, uma caminhada, né, andar de bicicleta, alguma atividade ele faça, ou simplesmente ele aproveite para cair na água e fazer um trabalho mais técnico, fazer um trabalho mais voltado para a eficiência do nado, redução de braçadas, coordenação de nado e assim por diante. O modelo em bloco, né, que, como o próprio nome já diz, a gente separa em 3 blocos distintos. Então, no bloco A, preparação física especial. É a preparação física geral, é como se fosse a preparação, o desenvolvimento do modelo clássico. Tá? Vamos trabalhar o aeróbico, o anaeróbico e tudo mais. No bloco B, né, vamos supor que isso durou 4 semanas. No bloco B, nós vamos trabalhar com uma ênfase no bloco, nos aspectos técnicos e táticos do atleta. Então, o atleta, por exemplo, que é um velocista, ele não vai mais trabalhar tanto a 1 e a 2, ele vai trabalhar de a 3 para cima. O atleta que é fundista, o atleta de maratona aquática, ele vai trabalhar mais o A1 e o A2 e já não vai trabalhar tanto as intensidades acima de A3, né? Mas vale lembrar que mesmo no bloco B, todas as intensidades, né, todas as sobrecargas, elas são trabalhadas. O que o técnico vai fazer é dar uma ênfase maior na preparação tática e na preparação estratégica ali, tática e técnica do atleta.
tá legal? Nos fundamentos. E aí no bloco C, entra a preparação, o que eu coloquei? Aí isso, preparação competitiva, que aí é a competição, aí vai bem no fundamento, vai na velocidade, ou vai no trabalho de ritmo para o fundista, então entra na preparação competitiva. O que é não é que é ruim, né? Mas o que pode não dar errado no modelo em bloco? Que dependendo do período que o atleta fica dentro de cada bloco, pode ser que ele não desenvolva o máximo da capacidade que ele poderia. Então, o atleta, na preparação ali tática, por exemplo, dependendo do período que ele fica, pode ser que ele não desenvolva 100% dele. E aí ele já vai entrar para a preparação competitiva, sendo que ele estava 80%, 90%. Então, o rendimento dele na prova pode não chegar a 100%. Esse é o único probleminha aí que os estudiosos veem na periodização em bloco. Então, a margem de erro acaba sendo um pouco maior do que o modelo clássico tradicional, onde a gente está trabalhando o tempo todo, todas as capacidades de uma maneira muito parecida, muito equilibrada, né? E depois a gente tem o modelo ATR, que é acumulação, transformação e realização, que é praticamente igual ao modelo clássico, onde o técnico aí, né, vai trabalhar o desenvolvimento geral, depois na transformação é o período competitivo e a realização é o polimento. Praticamente igual. O que difere? Que na transformação o técnico vai focar muito mais na intensidade e no ritmo de prova que o atleta vai participar. Então acaba como que sendo um bloco B. Parece até uma mistura do clássico com o bloco, né? Então, no período de transformação, o técnico vai dar uma ênfase, uma especificidade maior para aquilo que o atleta vai utilizar na competição, tá bom? Agora, o que vale ressaltar muito na periodização? A periodização, ela é muito... O técnico pode variar muito a periodização, ele pode misturar um clássico com um bloco, tá? Muitas vezes o atleta ele não se adapta a um tipo de periodização e aí ele vai e parte para um outro tipo de estímulo, né? Agora, o que é fundamental? Que exista a periodização e que seja seguida a periodização, né? Que o técnico entenda o que ele está colocando e o que ele está mudando dentro daquela periodização. Eu tive uma experiência aqui de 2 atletas meus que foram nadar uma prova longa, né, 14 bis, 24 quilômetros, e os 2 nadaram, 2 não, 3, os 3 quebraram no mesmo lugar, faltando 3 quilômetros para acabar a prova, os 3 atletas cansaram e ficaram para trás. Eles eram para brigar ali para pódio, não fizeram pódio, eu fiquei bem chateado, até porque os 3 cansaram no mesmo ponto, falei, cara, o erro é meu, o erro não é dos atletas, o erro é meu, e eu preciso achar onde está esse erro. E aí eu chamei o Mirko Servales, que é um grande amigo, um dos maiores técnicos do Brasil aí, talvez do mundo, me arrisco a dizer, e ele sentou comigo e ele fez uma matemática. Ele falou, Samir, me dá a sua periodização. Ele contou quantos treinos de A1 eu dei, quantos treinos de A2, A3, tudo dentro da minha periodização. Ele sentou comigo e ele falou, Samir, ó, você trabalhou mais A2 e A3 do que A1. Qual que é o ritmo de prova que esses caras nadam? É o A1. Dentro de uma 14 bis, né? Qual que é a ênfase? É o A1. Falei, então, eles quebraram porque eles não trabalharam o A1 para ter uma recuperação durante a prova e depois ter um final melhor. Ele me explicou devido a quê? A matemática. Então, fazer a matemática, contar os treinos de A1, volume adequado, quantos por cento de A1, quantos por cento de A2, de A3, eu vou trabalhar com o meu atleta, isso é fundamental dentro de uma periodização. Tá legal? Então, vamos lá para o próximo. Então, como que eu vou periodizar, né? Então, como é que eu vou montar minha tabelinha de periodização? Eu pego lá o meu objetivo. Meu objetivo é dia 12 de dezembro. 12 de dezembro vai nadar os 10 quilômetros. Então, eu pego a partir do dia 12 e venho contando quantas semanas eu tenho de treinamento de hoje até lá. Então, eu pego o meu objetivo, né? Então, eu estipulo a data do objetivo e estipulo
o número de semanas de trás para frente, né? Na verdade, de frente para trás, né? Pego lá na frente e venho contando o número de semana. Aí eu vou lá, coloco as datas de início e final de cada semana. Vocês vão ver no próximo slide. Vou mostrar para vocês detalhado aí. Aí eu coloco lá na minha planilhazinha a data de início de cada semana, início e final. Então, a semana começa no dia 2 e termina no dia 9. A outra semana começa no dia 10, termina no dia 17, assim por diante. Aí eu tenho uma outra linha, né? Uma outra linha. Quais são as datas de avaliações que eu vou fazer com o meu atleta? Tem 20 semanas, eu quero fazer 3 avaliações em períodos X. Então, eu vou estipular ali. Aí eu vou estipular os eventos e simulados que esse atleta vai nadar durante a periodização. Quantos eventos eu quero que ele nade, quantos simulados ele vai ter até atingir a prova, né? Então, mais uma linha. Uma outra linha, estipulo o período de treino que ele está. Se ele está no período de preparação geral, se ele está no período específico, se ele está no período competitivo ou se ele está no período de polimento. Qual que é o objetivo principal da semana? E aí entra as colunas. Né? Nessa semana, o objetivo principal é trabalhar o A2 e o A3. Nessa semana, o objetivo principal é trabalhar a perna e a 1. Nessa e assim por diante. Quantas sessões de treino ele vai nadar naquela semana? Se ele vai nadar 6 vezes na semana, se ele vai nadar 9, que aí eu tenho que colocar as dobras, né? Estipulo o volume semanal que eu quero. Então, por exemplo, eu quero que ele nade na semana 20 quilômetros. Só que ele não consegue, em 6 dias, chegar nesse 20 quilômetros, porque ele não tem tempo para isso. O que eu vou fazer? Ele vai trabalhar, ele vai nadar 6 dias e vai dobrar 2 dias, porque assim eu consigo chegar no volume semanal. Então, o volume semanal, ele chega a ser mais importante do que o volume diário. O volume da semana é mais importante que o volume diário, porque o volume diário, ele é estipulado através do volume que eu quero atingir na semana toda e da intensidade que eu vou aplicar naquele treino. Se eu vou fazer um treino de anaeróbico, eu não preciso chegar no volume de 5.000. Agora, eu posso fazer 3.000, 4.000. Agora, se eu vou nadar 1 a 1, eu posso fazer 6.000. 6 mais 4, 10, 5.000 por dia. No final da semana, eu vou atingir meus 10 quilômetros, tendo qualidade no meu treino anaeróbico e tendo qualidade no meu treino aeróbico, tá? Então, estipulando o volume semanal. E depois, por fim, a intensidade da semana. Então, mostra lá próximo slide, que está bem explicadinho. Então, olha lá, tá um pouco pequeno aí para vocês verem, mas olha só, eu tenho lá os meses, né? Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí eu tenho as semanas, semana 1, 2, 3, 4, 5, 19 semanas, hein? Eu chutei e quase acertei, hein? Aí, o início da semana, o fim da semana. Então, começa na segunda, termina no domingo. Então, eu estipulei os dias. Porque assim, na hora de montar os treinos, pessoal, fica muito mais simples, né? Fica muito mais fácil. Você pega a periodização ali, você consegue montar a semana, o mês inteiro dele, com tranquilidade. Avaliação, quando que eu vou pôr avaliação para ele? Então, fiz 4 semanas de base, uma avaliação. Aí passei mais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois de 8 semanas, outra avaliação. Porque, acabei meu período específico, fiz mais uma avaliação. Entrei no período competitivo, entro no período pré-competitivo, entro no competitivo e polimento, que vai ser, não vai ter avaliação, vai ser o dia da prova, tá? Então, fiz em 19 semanas, avaliei 2 vezes. Os eventos que ele vai participar e os simulados, né? Então, são as provas principais que ele vai fazer. E também, ali, eu tenho a avaliação que eu vou fazer com o meu atleta, 50 de 100 ali, 60 de 100. Depende do atleta, depende da prova que ele vai nadar. Essa é a avaliação que eu gosto de fazer, cada técnico tem um tipo de avaliação que gosta de fazer. Aí eu tenho lá os períodos, né, estipulados, né? Então, preparatório geral, 4 semanas, depois preparatório específico, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas de específico, pré-competitivo mais 4 semanas, e o período competitivo eu tenho 3 semanas, já contando com o polimento, que é a última semana. Beleza? Quais são os objetivos da semana? Semana 1, técnica.
Semana 2, técnica aeróbica. Semana 3, técnica aeróbica. Semana 4, regenerativo. Depois entro de novo, papapá. Vocês podem ver que a cada 4 semanas eu trabalho um regenerativo. O que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de fazer o modelo ondulatório, que é o modelo clássico de Mathieu. Eu gosto desse modelo. Eu trabalho 3 semanas progressivas na intensidade, então uma semana é forte, a segunda semana é mais forte, a terceira semana mais forte ainda, e a quarta semana eu regenero, super compensação. Volto lá de novo. Só que, vamos supor que eu estava fazendo um volume semanal de 20 km na semana. Fiz o regenerativo de 16, 15 km. Na outra semana eu vou voltar com um volume de 22, de 23 km. Mais 4 semanas assim. Regenero. Volto com um volume de 27, 28 por semana. Regenero. E assim por diante. Isso porque nós estamos falando de maratona aquática. Então, a minha progressão normalmente é mais no volume do que na intensidade. Eu faço a progressão do volume e as intensidades vêm junto. Mas como são poucas as intensidades altas que eu trabalho durante as semanas, então eu vou aumentando o volume. Agora, pelo menos uma vez por semana, o atleta faz uma intensidade. Seja um A3, seja um anaeróbico, toda semana ele tem esse estímulo. Mesmo atleta que vai nadar 90 km, vai nadar por 10 horas, ele tem esse estímulo, porque como eu disse lá no começo, né, essa variação de sobrecarga, tirar o atleta da homeostase, é muito importante no processo de adaptação e de performance dele. Beleza? Periodização, assunto... Ah, não, tem mais um slidezinho de periodização, que é a periodização da semana. Para vocês entenderem como é que eu faço a semana, olha só. Vou dar uma acelerada aqui, nosso tempo está curto. 4 semanas, né? Então, ó, eu coloquei azul aqui o número 1, porque... 1 mesmo da semana, isso. Coloquei ele em azul porque é uma semana, sim, firme. A semana 2, vermelha, porque já é mais forte. E a semana 3, porque ela é bem intensa. E a semana 4, em verde, porque é uma semana regenerativa. E aí, essa periodização eu monto para os meus atletas amadores, né? Diferente de um profissional. Eu tenho uma profissional que eu treino, né? Que é diferente a periodização dela, não vai dar tempo de falar. Mas como é que eu treino os amadores? Normalmente, eles nadam segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, né? Eles nadam dias diferentes. Então, o que eu faço? Ó, na semana 1, tá vendo que o A1, perna, está em azul, né? Aí depois eu faço o A2, velocidade, A1, resistência de força, A3 ou anaeróbico e perna, né? Gosto de trabalhar a perna nesse dia, porque sobe a frequência cardíaca. Na sexta-feira, A1, A2 e sábado específico. De sábado, eu sempre trabalho específico. Então, é um treino mais de ritmo, um treino mais rodado, um volume um pouco mais alto. No domingo, os atletas gostam de nadar. Então, ou é off ou é técnica. Ou ele descansa ou técnica, né? E aí, vamos lá, voltando ali, ó. Então, na segunda-feira, eu trabalhei isso. Na outra semana, o que eu faço? Eu pego o A1 e o perna que estava na segunda, jogo lá para sexta-feira e puxo todo o resto, ó. Ó, o A1, A2 que estava na sexta, vem para quinta. O A3AN que estava na quinta, vem para quarta. O A1, né? E assim por diante. Na terceira semana, o que eu faço? Na segunda semana, eu comecei com A2 velocidade, certo? Na semana 2. Comecei A2 velocidade. Eu passo ela para sexta-feira e puxo todo o resto. O A1 e perna que estava na sexta vem para quinta. O A1 e A2 da semana 2 aqui, Adriano. Ó, na semana 2, ó, na quinta-feira. O A1 e A2 puxo para quarta, isso. O A3 e o AN eu puxo para terça. Então, o que acontece? Ó, vocês analisando isso, vocês vão ver que o atleta, ó, vamos supor que ele dá de segunda, quarta e sexta. Ó, na primeira semana ele trabalhou A1 e perna, A1 resistência de força, A1, A2. Ele não trabalhou A3. Mas na segunda semana, ele trabalhou, ó, A2 e velocidade, que ele não tinha trabalhado na semana 1. Ele trabalhou o A3 e o anaeróbico, que ele não tinha trabalhado na semana 1. E ele trabalhou o A1 e a perna, que ele não tinha trabalhado na semana 1. Depois, na terceira semana, outros estímulos. E depois ele entra para o regenerativo. O que acontece com essa periodização? Dentro dessas 4 semanas, o atleta vai passar por todas as capacidades, todas as zonas de treinamento
que ele precisa, as capacidades que ele precisa adquirir, né? Então, tá aí. Essa é a periodização simples e direta para a gente fazer com o nosso atleta amador e ele poder ter uma boa performance e passar por todas as zonas de treinamento, treinando 2, 3, 5, 6 vezes por semana. Beleza? Vamos dar uma acelerada agora? Vamos lá, provas e volume de treino. Rapidão. Ô, Adriano, depois isso vai ser disponibilizado para a galera, né? Essa apresentação. O Adriano vai responder. Aí tá Ô, Samir. Cara, infelizmente a gente não vai conseguir mandar, cara, o material didático. Tá. Mas aí fica depois os seus contatos para você... Isso. Caso alguém tenha dificuldade, alguma dúvida, te mande aí, tá bom? Mas infelizmente a gente não consegue disponibilizar os materiais aqui, cara. Sem problema. Então, galera aí que quiser, depois entra em contato. Vamos continuar. Mas tá show aí, cara. Tá show. Pena que tá acabando aí, mas tá excelente, cara. Tô acelerando aqui. Vamos lá. Não, sem problema. Então, ó, para estipular o volume de treino do meu atleta, primeira coisa é importante perguntar qual o objetivo dele e por quê. Tem atleta que fala assim, eu quero nadar o Canal da Mancha porque meu amigo nadou o Canal da Mancha e eu quero ser melhor que ele. Eu não acho que é um objetivo muito pessoal, né? Eu acho que é mais um objetivo de comparação ou para aparecer, sei lá. Né? Não estou julgando ninguém, tá, gente? Eu acho que cada um tem liberdade para fazer o que quiser. Mas eu acho muito importante que tenha um objetivo próprio, do fundo do coração aqui, para que você seja feliz naquilo que você está fazendo. Porque o trabalho, normalmente, ele é árduo. O trabalho para chegar numa performance, o trabalho para você atingir um bom resultado, ele é árduo. Ele exige disciplina, exige planejamento e exige muita dedicação. Então, qual o objetivo e por que você quer isso? Pô, eu quero isso porque, cara, vai aumentar minha autoestima, isso vai fazer bem para mim, na minha família, vou ser um exemplo para o meu filho, na minha empresa, eu vou mostrar que a dedicação, a disciplina é muito importante e vai ser um exemplo para meus funcionários. Enfim, perguntas importantes. Qual o objetivo e por quê? E aí a gente vai pegar o histórico do atleta, já foi nadador ou não, qual o nível de condicionamento atual, ele está parado ou ele está treinando, qual o nível técnico, puta, a braçada dele é horrível, se ele nadar 2 km, ele vai se machucar nadando 2 km, então vamos melhorar essa técnica. Qual a disponibilidade de dias e tempo que ele tem para treinar, porque às vezes ele quer nadar lá por 10 horas, mas ele só consegue treinar 45 minutos 3 vezes por semana. Dificilmente ele vai estar preparado de uma forma completa para completar esse desafio. Característica da prova, tem correnteza pra caramba, não tem correnteza, é uma prova fria, é uma prova quente, é uma prova variada, né? E a disponibilidade para simulados. Se ele vai fazer uma prova muito longa, é importante que ele faça simulados, aumentando o número de horas nadadas para trabalhar o físico e o mental dele, tá? Então, vamos lá. Então, até para finalizar, né, quais são os volumes de treino aí que eu trabalho em geral, levando em consideração que o atleta já vem nadando, tá bom? Então, vamos pegar um exemplo de um atleta que já está nadando, ele não tem um histórico de atleta, mas ele sabe nadar, ele tem uma técnica razoável, tá bom? Esse é o exemplo aqui. Pô, vou pegar um atleta que aprendeu a nadar agora, esquece isso que eu estou falando, tá? Pô, vou pegar um atleta de alto nível que quer competir. Pode aumentar o número de vezes, o número de quilômetros por semana que eu falar aqui, tá bom? Estou pegando na média, uma média dos atletas, beleza? Não é regra, hein, moçada? Volto a dizer, não é regra, importante vocês levarem isso em consideração, para depois não falar, mas o Samir falou isso, eu treinei e me dei mal. Vamos lá, então, ó. Então, provas até 2 km. Nadar 3 vezes por semana, eu acho que menos do que 3 vezes por semana, pouco, importantíssimo o contato com a água. Volume semanal de treino, mínimo 5 km. Volume médio por sessão, 1.500 metros, para dar aí em 3 vezes na semana, vai dar 4.500 metros. Número de semanas de periodização, no mínimo 8 semanas para se preparar para uma prova de 8 km, de 2 km. Prova de 2,5 km a 5 km. Mínimo de treino 3 vezes por semana.
volume semanal de treino 9 km por semana, então nós estamos falando aí de 2,5 km ou mais por dia, no mínimo 10 semanas de periodização. Prova de 5,5 a 7,5 km, 4 vezes por semana, 13 km ou mais de volume semanal, 3,5 km, 3,2 km de volume médio por sessão, 10 semanas de periodização. 8 a 12 quilômetros, 4 a 5 vezes por semana de treino, 17 quilômetros ou mais o volume semanal, 4.000 metros de volume médio por sessão, no mínimo 12 semanas de treinamento. E acima de 12 quilômetros, nadar mais do que 5 vezes, porque senão fica difícil atingir o volume semanal acima de 20 quilômetros, né? O volume médio por sessão de 4,5 para cima, né? De 4,5 km para cima. E o número de sessões, eu coloquei um ali porque é indefinida. Eu acredito que no mínimo 15 a 16 semanas de periodização. Tá legal? Lembrando, então, que esse volume de treino e o volume de prova, a gente deve considerar todo aquele histórico de perguntas que nós fizemos para os nossos atletas. Isso não é regra, mas é um padrãozinho aí que a gente pode seguir e se orientar através delas. Beleza? Pessoal, ó, falei ágil, espero que vocês tenham gostado. Adriano agora vai abrir para as dúvidas, né? Bom, antes disso, queria agradecer mais uma vez a Metodologia Gustavo Borges por esse lindíssimo evento, mais de 170 palestrantes aí, né? 126 palestrantes. Almir Marchetti, que fez o convite para mim, um grande amigo aí que a gente vem se aproximando cada vez mais. Adriano Gomes, que conheço já desde a época que trabalhei na Companhia Atlética e ele já trabalhava na metodologia, né? E de vários anos, e que já é a segunda vez que ele que comanda aí o curso comigo. E é o Gustavo Borges, que, putz, é um cara, né, sem palavras, é um ídolo para mim desde a minha infância, mesmo nadando maratona aquática. O Gustavo Borges é um grande ídolo para mim, um grande exemplo, e eu sigo cada passo desse cara, porque dentro e fora d'água ele é um cara excepcional. E deixar a frase, né, que eu sempre falo, é que somos todos capazes. Se você acredita, se você tem aquilo como objetivo, planeja, batalha, tenha disciplina que você vai atingir, não tenho dúvida. Pode ser que você demore muito tempo para atingir o seu objetivo, pode ser que você demore muito tempo durante o seu objetivo, mas uma hora ou outra você vai alcançar, e é isso que vale. Nossos sonhos são os nossos objetivos. Sonhos realizados são objetivos bem traçados. Parabéns, Samir, demais, cara, show, hein? Parabéns, vamos bater a palma aqui para você. A turma aqui no chat está enlouquecida. Tem algumas perguntas aqui, cara, que eu acho que são importantes com a sua opinião. Uhum. A primeira turma elogiando aqui, excelente palestra. Daniel Takata passou por aqui. Opa. Aí tem o Sandro Fernandes. A gente faz uma pergunta que é o seguinte, ó. O que você acha em relação ao modelo polarizado? Tem a ver ali com a periodização e como que você faz aí para controlar as cargas, cara? Olha, o modelo polarizado eu nunca apliquei, tá? Eu dei uma olhada nele agora durante a pandemia, né? Cara, eu acho que vai depender do tipo do atleta que você vai pegar e da especificidade da prova que esse atleta vai pegar, né? Mas é difícil responder isso porque precisa ter como exemplo, né? Precisaria ter o exemplo do atleta, para qual metragem vai aplicar, para qual atleta, né? Mas tem que ter o histórico, né? Para poder fazer uma análise mais esmiuçada. Exatamente. É difícil eu falar. Desculpa, eu não consegui responder essa, Sandro. Não, tranquilo. E como é que você faz o controle aí de cargas, cara? Em relação à periodização e tudo mais, como é que é feita essa parte? Cara, ó, o controle de carga, tanto de A1, A2, A3, eu tenho a planilha de Excel já pronta. Quando eu monto o treino, automaticamente já sai ali na sessão de treino mesmo quanto foi o volume de treino de A1, de A2, de A3 ou de anaeróbico que eu trabalhei. E aí no final da semana também tem esse histórico. E depois, na mesma planilha, consegue fazer Eu demorei para desenvolver isso, viu, cara? Mas é tudo no Excel, tudo no braço, né? E aí já consegue, já passa todo, no fim do ano já consegue todo o histórico. Isso aí foi o que o Mirko me ensinou.
né, que eu comentei com vocês aí. Isso foi o que o Mirko me ensinou e que na hora eu falei, não, velho, tem que fazer isso para não matar nego mais de novo na prova lá. Beleza. Tem aqui o Fernando. O Fernando te deu uma zoada, perguntou se tá calor aí. Nossa, cara, eu coloquei essa luzinha aqui para iluminar, rapaz, tô suando que nem um louco. E aí ele faz uma pergunta aqui, cara, que é o seguinte, ó. Tem muitos amadores que, né, fazem aí circuito, que a gente sabe, com várias provas. O ideal de macrociclo é não ser muito longo, segundo ele, né? É uma pergunta. Sim. Usar as datas das provas como alvo, com certeza, acho que é isso. Ou, na opinião dele, se podemos montar um macrociclo semestrais e nos mesociclos criar um alvo de desempenho. Não sei se deu para entender. Deu para entender. Eu acho assim, ó, muito legal. Normalmente na piscina trabalha muito isso, principalmente com a molecada de base, né? Trabalha por semestre, porque tem lá o Campeonato Brasileiro de Inverno e o Campeonato Brasileiro de Verão. Então, trabalhar semestralmente com o atleta, muito legal, acho muito válido. O pessoal do circuito de ultramaratona, por exemplo, eles trabalham com 12 a 16 semanas, para você ter uma ideia. Porque eles fazem 12 a 16 semanas, competem forte naquela prova, aí eles fazem 2 semanas de recuperação e depois já uma outra periodização de 12 a 16 semanas e assim por diante, por conta do calendário. Então, o calendário do circuito que o atleta for participar, ou a prova-alvo que ele for participar no meio do ano ou final do ano, é o que vai definir o mesociclo, o macrociclo e os mesociclos de treinamento, tá bom? E sim, dá para dividir, inclusive é muito legal você usar, talvez como avaliação também, alguma dessas provas, né? É um estímulo para ele participar e nadar bem. Beleza, cara. A turma aqui te mandando um abraço. Ana Estela dizendo parabéns, Samir. Obrigado aí por compartilhar os conhecimentos. É um sucesso sempre. Obrigado. Ricardo Pimentel também, muito obrigado. Excelente palestra. João Guilherme Tischer aqui. Edmilson. A turma aqui, cara. Daniel Takata aí te mandando um abraço. Parabéns, grande palestra. Tamo junto. Takata fera. Ricardo Rocha Pereira. Massa. Boa, grande mestre Samir. É isso aí, o cara é mestre mesmo, cara. Parabéns, conteúdo prático aí, dinâmico. Pena aqui 1 hora. Boa, mas foi. Isso daí é na prática, tenho certeza que a galera dá uma pirada aí, cara. Pô, é isso aí. Demais, hein, Samir? Parabéns aí pela palestra, cara. Sucesso. Vou deixar aqui Deixa o meu contato aí, né? Os seus contatos. Então aqui, redes sociais aí do Samir, para a turma dar uma seguida lá, depois entrem. Tem o Samir Barel mesmo, né? Que é o @ Samir Barel. Aí também tem o Casa Samir Barel. O Casa Samir Barel aqui. Casa Samir Barel. E o Fábrica de Nadadores, que é onde eu coloco informações só sobre maratona aquática. Fábrica de Nadadores, cara. Conteúdo bem bacana lá que tá aí nos comentários aí pra turma. Segue lá. Aí. Conteúdo bacana também. Maravilha. Sucesso sempre, hein, Samir? Demais, cara. Parabéns. Obrigado, aqui, a turma maluca aqui no chat, aqui, pena que não dá para ler. O pessoal aí bastante feliz, ó. Estão mandando... O Fernando tá falando o seguinte, ó. Vou fazer um treino em Bertioga, leva a tua turma lá. Aí, pronto. O Fernando manja das previsões aí de tempo. Esse cara é fera. Sucesso então, valeu, cara. Obrigado aí, pessoal. Obrigado. Lembrando que essa palestra vai ficar gravada até domingo às 11h59 da noite. Então vocês podem assistir com calma, vai pausando aí o vídeo, lendo os conteúdos que o Samir apresentou. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, estão aí as redes sociais para que vocês possam fazer contato, seguir o Samir, o trabalho dele. Tem um conteúdo bacana também no YouTube, o canal. Vários educativos ali muito bacanas que eu mesmo uso em palestras, cursos que eu já pude dar, né? E vale muito a pena, então também fica como dica aí, turma. Muito bom. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Adriano, obrigado. Metodologia, todo mundo, muito obrigado aí por esse dia, viu? Muito especial. Valeu, sucesso, cara. Grande abraço. Abração. Tchau, tchau.